Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de história com o seguinte tema: as grandes navegações. Eu sou o professor Daniel e se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like e vamos lá para mais uma aula de história. As grandes navegações. Quando nós falamos sobre as grandes navegações elas foram viagens marítimas de longas distâncias que ocorreram a partir do século XV. Essa expansão marítimo-comercial ela ocorreu principalmente na Europa e fez parte de um processo histórico no qual as burguesias europeias elas buscavam ampliar os seus lucros por meio da criação de novas e lucrativas rotas comerciais. Muito bem, dando continuidade, as grandes navegações é a expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo dos séculos XV e XVI. Portugal ele é o pioneiro, Portugal ele é o primeiro, e depois nós vamos entender por que Portugal vai se tornar o pioneiro. Foi resultado aí de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como a Espanha, pois nós vamos ver Inglaterra, França, Holanda, também vão se lançar à exploração do Oceano Atlântico. Diante de todo esse contexto, diante de toda essa motivação, os europeus eles enfrentaram alguns medos. Mas antes de nós chegarmos a falar sobre esses medos, esses perigos, é importante citar que o resultado dessas grandes navegações, quando nós falamos principalmente de Portugal, foi o descobrimento de uma série de novos locais, como Açores, Madeira, as Ilhas Atlânticas, e esse processo resultou também na chegada dos europeus ao continente americano, lá em meados de 1492. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, que nós também vamos falar um pouquinho sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, dando início aí o que nós chamamos de colonização da América Portuguesa, enfrentando os perigos reais e imaginários. Que perigos eram esses? Para velejar em alto mar, os europeus eles enfrentavam esses perigos, tanto reais quanto imaginários. Os imaginários, galerinha, eles eram muitos. Eles acreditavam de que a Terra era achatada como uma pizza. Isso mesmo, a Terra achatada como uma pizza. E que se afastassem muito do litoral, ali vocês vejam ali na imagem, eles cairiam num abismo. Ou que na altura da linha do Equador as águas acabavam fervendo, incendiando os navios. E que o mar também era habitado por monstros terríveis. Esses eram os perigos imaginários. Dentre os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, as ameaças de encalhe, os lugares estranhos, a fome, a doença e a sede no interior dos navios. Mas aí eu sei que você pode estar se perguntando, professor, então diante de todos esses perigos, diante de todos esses medos, tanto imaginários quanto reais, por que eles se lançavam em alto mar? E aí a resposta está aqui. Justamente por causa de um comércio altamente lucrativo, o comércio de especiarias orientais, como canela, pimenta, cravo, cânfora, noz moscada, gengibre, dentre outros. Então, quem diria que algumas gramas de canela, cravo, noz moscadas estiveram entre os fatores responsáveis pelo descobrimento da América? Vocês sabiam disso? Pois é. Artigos hoje tão comuns na culinária, aí na cozinha aí, da família de vocês, na culinária ocidental, essas especiarias elas custavam e tinham um peso aí muito alto em ouro e eram dificílimas de se encontrar. Os europeus eles buscavam especiarias como já citamos, canela, açafrão, cravo, noz moscada, pimenta, gengibre, cânfora, dentre outras, que eram originadas das regiões tropicais do sul e do sudeste asiático. Esse comércio de especiarias existe desde a antiguidade, mas foi expandido a partir das cruzadas,
que ocorreram durante a Idade Média. Essas especiarias elas eram utilizadas para conservar, para melhorar o sabor dos alimentos. Eles também utilizavam como perfumes, afrodisíaco, incenso, também para fazer remédios, e elas tinham uma longa durabilidade, suportavam meses de viagem sem perder a sua qualidade aromática e medicinal. Como nós citamos anteriormente, por que os portugueses eles foram os pioneiros nas grandes navegações? E aí é o que nós vamos ver agora, o motivo do porquê Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, principalmente lá em meados do século XV e XVI. E aí isso se deve a uma série de condições encontradas neste país ibérico. Primeiro, professor, grande experiência em navegações, principalmente da pesca de bacalhau, que ajuda muito Portugal. Eles já tinham caravelas, que era o principal meio de transporte marítimo e comercial do período, e eram desenvolvidas aí com qualidade superior à de outras nações. Portugal também contou com uma quantidade significativa de investimentos, né, de capitais, de capital vindos da burguesia e também da nobreza, que estavam interessados nos lucros que esse negócio poderia gerar. Neste país também houve a preocupação com os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram até mesmo a criar, né, um centro de estudo, a famosa Escola de Sagres. Então, Portugal, pioneiro. Portugal, pioneiro por vários motivos. Portugal, pioneiro. Portugal, o primeiro, por quê? Porque Portugal tinha uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre o território nacional. É importante a gente lembrar da formação da monarquia portuguesa, assunto que nós trabalhamos anteriormente. Havia tempo que os portugueses, como já citei, praticavam a pesca, a venda de sardinha, de bacalhau, de atum, o que estimula aí o surgimento de uma burguesia próspera, principalmente nas cidades litorâneas portuguesas. E o desenvolvimento, como já citamos, de técnicas de conhecimentos necessários à navegação, como o aperfeiçoamento de mapas, de portulanos, da bússola e a invenção da caravela. Mas Portugal ele não estava sozinho nessa jornada, não estava sozinho nas grandes navegações. Vamos falar um pouquinho agora da concorrência espanhola. A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas desde o período, tornando-se ao lado de Portugal uma grande potência. Quantos portugueses eles navegaram em direção às Índias? A Espanha, ela contornou a África e os espanhóis optaram então aí por um outro caminho. Um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que era financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias navegando em direção ao oeste. E em 1492, as caravelas espanholas partiram rumo ao Oriente, navegando pelo Oceano Atlântico. Colombo tinha o conhecimento de que nosso planeta era redondo, porém desconhecia a existência do continente americano. E então, em 12 de outubro de 1492, ele chegou nas ilhas da América Central sem saber que tinha atingido o novo continente. E foi somente anos mais tarde que esse navegador, então, um outro, melhor dizendo, chamado Américo Vespúcio, identificou aquelas terras como sendo um continente ainda não conhecido pelos europeus. E aí nós temos, então, as principais conquistas espanholas. É importante nós levarmos em consideração que enquanto a navegação marítima se desenvolvia em Portugal, cujo comércio se ampliava em novas direções, os espanhóis eles estavam enfrentando o problema de expulsar os muçulmanos que ainda ocupavam as suas terras, principalmente a cidade de Granada, no sul da Península Ibérica. Vamos falar um pouquinho agora sobre Pedro Álvares Cabral, sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Cabral toma posse das terras brasileiras. Um outro importante feito foi a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral ao litoral brasileiro em abril de 1500. Após fazer um reconhecimento de terra, descoberta, nós podemos aqui problematizar o conceito de descoberta, invasão, encontro, é um tema bastante bacana, mas nós não vamos ter tempo aqui para discorrer. Então ele fez um reconhecimento e Cabral continuou o percurso em direção às Índias. Em função desses acontecimentos, Portugal vai se tornar a principal potência econômica da época. A esquadra que chegou
ao Brasil. A esquadra que chegou ao Brasil era bastante numerosa, composta por experientes navegadores, e o objetivo principal era alcançar as Índias para negociar tratados comerciais. Após a bem-sucedida viagem feita por Vasco da Gama em 1498. No entanto, antes de seguir para a Ásia, eles deveriam verificar as terras que existiam a oeste. Contudo, devido às hostilidades, à resistência dos povos locais, o Vasco da Gama, então, recomendou o uso da força para a realização do comércio de especiaria nas Índias, e daí a pujança da própria esquadra. 3 embarcações partiram de Lisboa e no dia 9 de março de 1500, com mantimentos para mais de 18 meses, cerca de 6.400 homens. No comando estava o fidalgo Pedro Álvares Cabral, acompanhado de alguns estudiosos, como o navegador Duarte Pacheco Pereira, e assim, 22 de março, os navegantes contornaram a ilha de Cabo Verde, de onde seguiram para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Por muito tempo acreditou que essas terras teriam sido descobertas casualmente. No entanto, a experiência desses navegadores revela que eles não se perderiam tão facilmente, igual segundo alguns diários de bordo, em relação a nenhuma tempestade e tal aí registrada. 22 de abril, o dia do descobrimento do Brasil. 22 de abril, sem relatos aí de qualquer dificuldade ou imprevisto, a esquadra de Cabral cruza aproximadamente 3.600 quilômetros em um mês até encontrarem os primeiros sinais de terra. E aí desembarca no Brasil, chegando ao litoral sul do atual estado da Bahia. As caravelas da esquadra portuguesa avistaram um monte, ao qual foi batizado de Monte Pascoal, até pelo contexto, pela Semana da Páscoa. Nessa data de 22 de abril, uma pequena incursão da frota aportaria no litoral local, que ficou conhecido aí como Porto Seguro. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui do encontro com os povos nativos. 2 dias após a chegada dos portugueses, eles travaram conhecimento com os indígenas que habitavam a região. Cabral, então, embarcou alguns indígenas em sua caravela. O litoral baiano, nessa época, era ocupado principalmente por índios tupinambás e tupiniquins, enquanto no interior viviam os índios aimorés. Na caravela, esses índios experimentaram e não gostaram de alguns alimentos dos portugueses e se espantaram com os animais que os portugueses haviam trazido, como a questão das galinhas. Segundo o Pero Vaz de Caminha, ao verem objetos de prata e ouro, os indígenas deram a entender que os conheciam e apontaram para a terra. Assim, então, os portugueses pensaram que eles possuíam aqueles metais, o que não foi confirmado, né, pela questão das pesquisas que eles fizeram depois. O estranhamento também vinha dos portugueses, que eles não compreendiam o fato de os índios andarem despidos, igualmente como não encontraram estátuas representando deuses, concluíram que os indígenas então não tinham religião. Muito bem, de Ilha de Veracruz para Brasil. Mais adiante, no dia 26 de abril, foi celebrada a primeira missa em solo brasileiro, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. Após rezar a missa e renovar os suprimentos da esquadra, Pedro Álvares Cabral ele rumou para as Índias. Como acreditavam que a terra descoberta não passava de uma ilha, nomeou-a de Ilha de Veracruz. Posteriormente seria substituído por Terra de Santa Cruz, pois os navegantes perceberam se tratar de um continente. E aí então, para só depois, devido à grande quantidade de pau-brasil na região e tal, passou a se chamar então Brasil. Mesmo assim, alguns autores europeus referiam-se às novas terras como Terra dos Papagaios, pela grande quantidade de pássaros, né, que foi encontrada aí na região. Quando se fala da riqueza, a notícia de riqueza nas novas terras também atraiu o interesse de outros povos, como franceses, holandeses e ingleses, que nós já citamos no início da aula, com os quais a coroa portuguesa não tinha assinado nenhum tratado, como assinou com a Espanha o famoso Tratado de Tordesilhas. Por isso, a partir de 1530, uma expedição foi organizada por Martim Afonso de Souza, a fim de se apropriar das novas terras. Vamos rapidamente falar um pouquinho aí sobre essas outras navegações. Primeiro, as navegações inglesas. Depois de algumas expedições de reconhecimento geográfico ao longo do litoral norte-americano, os ingleses só começaram a colonizar a América do Norte no final do século XVI,
Igualmente, aí, né, durante o reinado da rainha Isabel I, os navegantes ingleses eram estimulados a assaltar os galeões espanhóis que voltavam cheios de metais para a Espanha. Quando nós falamos das navegações francesas, por sua parte, os franceses jamais aceitaram a divisão da América pelo Tratado de Tordesilhas, que era feito entre Portugal e Espanha. Por isso, disputaram os territórios dominados pelos espanhóis, as investidas pelo Caribe, pelas costas norte-americanas, resultaram aí na posse do Haiti, da Guiana Francesa, do Canadá e da Louisiana. E aí, no século XVI, um grupo de franceses tentaram se estabelecer no Rio de Janeiro, formando aí a França Antártica. Muito bem. As navegações holandesas. Os holandeses chegaram à América aproximadamente no século XVII, fundaram a Nova Amsterdã, que seria a atual Nova York, porém seriam expulsos pelos ingleses. Neste mesmo século, eles invadiram e ocuparam Pernambuco e Bahia, conquistaram o atual Suriname e Curaçao. No Brasil seriam rechaçados pelas tropas hispano-portuguesas, mas conseguiram se estabelecer no Caribe, constituindo as Antilhas Holandesas. Na Ásia, os holandeses entraram em guerra com os portugueses para ocupar vários territórios, né? Que esses possuíam, como Malaca e o Timor. Muito bem, galerinha. Para a gente finalizar esse assunto, eu trago aqui para vocês as mudanças que foram provocadas pelas grandes navegações. Quais foram essas mudanças, professor, que as grandes navegações elas produziram, elas trouxeram? Primeiro, o extraordinário crescimento do volume e do comércio mundial. Essa foi uma das mudanças provocadas pelas grandes navegações. O Atlântico passa a ser mais importante do que o Mediterrâneo como via de comércio. A construção de vastos impérios coloniais pelos europeus e a apropriação de riquezas de povos africanos, asiáticos e ameríndios. E a consciência por parte dos europeus da enorme diversidade de povos e culturas e da necessidade de conviver com essas diferenças. Pois bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem a curtida, se inscrevam aí no canal do Professor Daniel. Eu já vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês pela atenção, desejando que todos vocês aí tenham uma boa aula. O meu forte abraço. Até a próxima. Valeu!